Olá pessoal, hoje a nossa penúltima aula e a última aula expositiva desse semestre 2021.1, essa disciplina importante sobre história e teologia do movimento pentecostal, e nós trabalhamos durante todo esse semestre falando sobre um pouquinho desse assunto tão importante. E depois de 110 anos que as Assembleias de Deus completou no último dia 18, a avalanche de pesquisa, de tese, de dissertações, de mestrado, tese de doutorado, a produção editorial assim, de forma elevada, traduções de livros antigos, né, do movimento pentecostal americano, e que hoje nós temos as traduções, livros que foram escritos nos anos 40, né, livro foi escrito no ano de 29 e hoje estão sendo traduzidos para o nosso idioma e está chegando na nossa biblioteca. Isso é muito importante para que nós possamos compreender a fonte, a raiz do movimento tão importante do século XX, que é o movimento pentecostal. Um movimento que é avassalador, que contagiou, que incendiou o mundo inteiro. E hoje nós contamos com próximo de 1 bilhão de irmãos e irmãs que lutam e propagam a fé no Senhor Jesus, incendiada pelo Espírito Santo de Deus, o movimento pentecostal, os dons espirituais, a manifestação pneumatológica. E nessa nossa penúltima aula e última aula expositiva, vamos falar sobre o pós-pentecostalismo. Lógico que em outros assuntos tão importantes, mais os feriados e outras fatalidades nesse semestre, acabou amputando alguns temas, mas que nós falamos de forma geral, falamos em todo o semestre. Mas agora, hoje, quero falar com vocês sobre o pós-pentecostalismo, de um artigo muito interessante, de um escritor, ele é historiador, né? E ele então trabalha essa questão do pós-pentecostalismo. É um artigo que foi publicado há já algum tempo, né? Possivelmente faz parte de algum livro ou de revista, né, que nós garimpamos para poder compartilhar com os irmãos, com vocês, nessa nossa última aula. Um artigo muito interessante, onde dois pesquisadores vão fazer uma análise do pensamento de Paulo Sapieski, né? O Mauro e o Daniel, Mauro Passos e Daniel Rocha, vão falar sobre justamente a ideia, o trabalho, a pesquisa de Paulo Sapieski. E eles então começam perguntando: quem é o pentecostal no Brasil de hoje? Né? Depois de 110 anos, nós podemos fazer essa pergunta: quem é o pentecostal? Né? O que é ser pentecostal no Brasil atual? Existe alguma relação do pentecostalismo atual, do pentecostalismo clássico, do protestantismo histórico? Existe alguma relação? Seria possivelmente nós denominarmos ou darmos um nome de neopentecostalismo ou de pós-pentecostalismo de acordo com essa caminhada, de acordo com essa mutação do movimento? É lógico que a ideia de Paulo e também a releitura de Mauro é interessante, porque é uma releitura a partir de uma visão sociológica e não de uma visão teológica, não de uma visão histórica. Apesar de Paulo ser um historiador, mas é uma visão sociológica. E aí acontece, quando você analisa de forma teológica o movimento pentecostal, você encontra uma ação do Espírito Santo. Apesar da ação do Espírito Santo sendo limiar e muitas vezes incompreendido pela visão sociológica, mas nós, os teólogos e pentecostais de prática, de experiência, nós conseguimos ver esta manifestação, essa influência, esta direção do Espírito Santo nesse contexto. Então, quando você analisa a história do movimento pentecostal no Brasil, lá em 1911 e até hoje, 2021, 110 anos corridos, você analisa que há mutações, sim, mas são mudanças que
que vão ocupando espaços. E depois de 110 anos, o pentecostalismo ocupa um espaço tão grande que acaba trazendo para debaixo da sua sombra também os protestantes históricos. Os protestantes históricos continuam ocupando espaço por conta do movimento pentecostal. Os protestantes históricos hoje ocupam espaço na sociedade por conta, atrás dos protestantes históricos está o pentecostal, o movimento pentecostal, as instituições pentecostais. Porque dentro de 31%, de acordo com a pesquisa da Folha de São Paulo, em dezembro de 2019, você vai verificar que desses 31% de protestante, a maioria absoluta, 2/3 desses protestantes, ou dos evangélicos, estão dentro da igreja pentecostal. Então, ou seja, sem o pentecostalismo brasileiro, os protestantes históricos eram ínfimos na população. Ínfimos. E aí acontece, então, nós temos um movimento que começa com 2 homens vindo dos Estados Unidos, oriundos da Suécia e vindos dos Estados Unidos, sob a direção do Espírito Santo, sob a direção de Deus, sem uma instituição por trás, porque a missão americana naquele tempo, você sabe muito bem que o navio abriu mão de ir para a Ásia, já bancado pela missão, e abriu mão do casamento para poder vir para o Brasil. Porque eles não sentiam o chamado de Deus eles sentiam que Deus chamava, mas não era para onde a missão americana queria enviá-lo. E ele veio para o Brasil por conta própria, com pouco dinheiro, mas o que antecedeu a viagem foi uma ação de Deus. Até um navio que não havia navio na data em que o Senhor Deus mostrou qual seria, e naquele dia o navio surgiu para que eles viessem para o Brasil. Daniel Berg, Gunnar Wingre, sem poder falar português, sem saber falar português direito, mas chegaram ao Brasil e hoje somos milhões de pessoas contagiadas pelo movimento do Espírito Santo de Deus. E aí então, hoje seria o modelo neopentecostal, a Igreja Universal. É lógico que há um rompimento, porque a Igreja Universal ela entra por um caminho da Igreja Quadrangular, da Cruzada Mundial de Evangelização, que hoje é chamada de Quadrangular. O caminho que a Igreja Universal do Reino de Deus trilha é semelhante ao caminho da Igreja Brasil para Cristo, da Igreja Deus e Amor, da Igreja Quadrangular, mas com uma roupagem diferente. E a visão da liderança da Igreja Universal foi ocupar o quê? A mídia. Apesar do pastor Manuel de Melo, do senhor Manuel de Melo, ocupar já a rádio, o Davi Miranda ocupar a rádio, mas não com tanta ênfase conforme foi a Universal, e depois entrou até a televisão, que já era uma cultura americana. Então, hoje, em meio a tantas denominações, né, tantas tantas classificações de igreja, nós podemos dizer que existe vínculos evangélicos? Claro que sim. Então, o texto que nós vamos trabalhar busca justamente analisar a atual configuração do pentecostalismo brasileiro, tanto em suas ênfases teológicas quanto em sua interação com a sociedade no qual nós estamos inseridos, que também há uma mudança na sociedade. Nós temos um país, no início do século XX, um país patriarcal, um país de população rural, e temos a Segunda Guerra Mundial, temos um país já industrializado, temos um governo militar de 20 anos, e temos hoje um país já na redemocratização de mais de 30 anos, quase 40 anos de redemocratização, onde há o espaço para todos os segmentos. Hoje, apesar da diversidade, dos adversários quererem que o pentecostalismo continue lá atrás, dentro das suas 4 paredes, sem se mexer com nada, essa é a vontade de um grupo no país. Mas a Igreja Pentecostal, ela assume uma responsabilidade social diante da nação. Deus abençoe, até o próximo vídeo.